A festa do Botafogo campeão carioca com direito à presença do João Paulo. Torcedor do Botafogo, você é mais que bem-vindo aqui na nossa hashtag Bom Dia Foco Segunda. Passa bem, o coração tá em dia, todo mundo feliz. E aí, torcedor do Vasco que provou do próprio veneno, tomando um golzinho já no final da partida. A hashtag também está aberta para vocês, assim como espaço para você, Rodrigo Bueno. Bom dia, Fox, companheiro, tudo bem? Bom dia, Fox Lívia, bom dia, Fox Calheiros, Paulo Lima, torcedor Fox Sports. Bom dia para você que joga num grupo unido, porque essa é a maneira mais fácil de você conseguir o título. Boa, tá aí, fisolofando logo cedo. Rodrigo Bueno e Paulo Lima, vamos lá, o que vocês acharam desse clássico Botafogo e Vasco? Botafogo conseguindo devolver um pouquinho do veneno do Vasco da Gama? A expulsão fez diferença, né? Fez, né? O fato do Vasco jogar grande parte da partida com um jogador a menos, né, permitiu ao Botafogo ir à frente. E o Vasco acabou provando do seu próprio veneno, né? Que é um time da virada, o time do amor, o time que faz muitos gols nos finais das partidas, acabou tomando. Se bem que já tinha perdido do Botafogo uma vez de 3-2 também com um gol no fim, né? Os jogos entre Vasco e Botafogo foram marcados nesse campeonato por muito equilíbrio e por finais eletrizantes. Agora, Rodrigo, você falava da expulsão, a gente está vendo a imagem aí, por mais que tenha desequilibrado, concordo com você, mas a expulsão corretíssima, justiça, não vai falar? E o Luiz Fernando não voltou mais. O final do jogo foi carregado nos ombros. A estratégia estava bem desenhada pelos dois técnicos, né? De um lado, o Alberto Valentim não quis inventar, ele coloca o Matheus Fernandes na função do Rodrigo Lindoso, com características muito parecidas, ele mantém a característica, a forma de jogo do Botafogo, e do lado do Vasco, a gente percebeu que o Zé Ricardo tentou neutralizar, né, as laterais, né, reforçando com o Fabrício e o Henrique de um lado, reforçando com o Pikachu e com o Galhardo do outro. Mas, quando ele perde o Fabrício, ele perde justamente esse equilíbrio. E essa é uma análise que eu vou fazer. Tem jogadores que são um pavio curto. Tem jogadores que você sabe que o Fabrício... A gente fala muito do Felipe Melo. O Felipe Melo virou um grande símbolo no Brasil de jogador que você, por mais que elogie na parte técnica, você sabe que ele é uma bomba relógio, né? Como foi controlado, tá fazendo uma boa Copa, tava jogando bem controlando, aí vai lá em 2 lances capitais, inclusive acabando sendo expulso, compromete a atuação do time numa partida decisiva. O Fabrício é desses, né? O Fabrício a gente sabe, já da época do Internacional, sim. O Abel tinha que segurar ele de todo jeito, né? Cruzeiro é um jogador temperamental, vinha sendo criticado, foi herói contra o Fluminense no gol da classificação, e isso deu uma sobrevida para ele. A torcida do Vasco já estava criticando ele muito por suas atuações. Agora eu estou questionando aqui realmente a parte psicológica dele. Ele é destemperado. Você lembra do Internacional, né? Ele brigou com torcida. Nossa, eu lembro dele. Né? E aí o Botafogo só empata a partida ontem depois da expulsão. Exatamente. Eu lembro de um jogo Inter e São Paulo no Morumbi, não sei se você vai lembrar desse jogo, que ele teve que ser segurado. Ele foi expulso, revoltado. E no Beira-Rio ele chegou a tirar a camisa e brigar, tá, ofender a torcida e tal. Mas assim, ele tem um histórico de problemas, assim, falta de compostura. Então é um jogador, especialmente para esse tipo de partida, pode ser um tiro no pé, né? E agora, acabou sendo. O Rodrigo, agora valorizar, né? Porque mesmo com 1 a menos, o gol do Botafogo saiu aos 49 do segundo tempo. Ou seja, a estratégia do Zé Ricardo no Vasco, ela foi montada a partir da expulsão. Falou assim, ó, nós temos a vantagem. E essa vantagem permitiu segurar a pressão do Botafogo, que foi muito grande. O Botafogo foi um time que só foi fazer o gol com carne, caído, escorregando no chão na última bola de perna direita, num sufoco, com o Martin Silva fazendo grandes e grandes defesas. Então, assim, nesse momento da expulsão, a gente sempre pensa nisso. Como foi o Otero lá em Belo Horizonte, a gente vai falar daqui a pouco, que também foi outra expulsão dessa destempero emocional que o Rodrigo citou aqui, isso é fundamental. Elogiamos ainda há pouco o Romero, que nessa partida contra o Palmeiras parece que foi bem orientado e sossegou, né, no comportamento antijogo dentro do campo. Mas essa vantagem que o Botafogo conseguiu no final, levando a decisão para os pênaltis, foi uma coisa muito de estratégia também do Vasco, que tentou a todos. Olha, se o Carly não toca naquela bola, numa ordem inclusive que os jogadores do Botafogo falaram, né, que o Alberto Valentim deu ordem para o Carly abandonar o sistema defensivo para o ataque, não teríamos aí nesse momento hoje aqui falando de uma possível vitória do Botafogo na conquista. Ou seja, o Vasco com -1 conseguiu segurar até os 49 do segundo tempo. Aquela velha frase, velho chavão, só apita, né, só acaba quando o juiz apita. Mas mesmo assim, o Vasco com 1 a menos conseguiu fazer tudo aquilo que foi planejado pelo seu técnico. Jogar atrás, jogar defensivo, passou sufoco, passou.
Mas na decisão dos pênaltis, cabe aí também, como teve o do Cássio, como teve também o Gatito fazendo a diferença. Lembrando que daqui a pouquinho a Nadine Bastos volta, que é o Bom Dia Fox, para falar justamente de um lance muito polêmico que aconteceu no Carly. Se foi pênalti ou não foi, quem vai falar isso pra gente é a Nadine Bastos. Agora, eu tava de olho nas redes sociais, o torcedor do Botafogo, óbvio, tá muito feliz com o título, mas eu tenho a sensação que os torcedores, tanto do Vasco quanto do Botafogo, eles acham que o futebol, eles deixaram a desejar um pouco. Tática, Paulo Lima, você acha que foi um futebol pobre no jogo de ontem? Um futebol feio? Porque o torcedor, eu vi o torcedor feliz, mas eles acham que na bola decisão, não foi um jogo bacana. Decisão com duas equipes que não têm, assim, ao meu ver, um nível técnico de excelência. Ela passou a decisão ser de marcação, de empenho, de dedicação. É lógico, se você for pensar que o Gatito fez defesas importantes, que o Martin Silva fez defesas importantes, aí você ressalta, pô, mas também o Vasco tinha um jogador a menos, por isso a pressão do Botafogo foi maior. Evidente que não foi um jogo bonito, lógico que não foi, né? Nos últimos jogos aqui no futebol do Rio, a gente tem visto jogos de 3-2, 3-1, partidas que com muitos gols, fragilidade do sistema defensivo, tudo bem, fragilidade do sistema defensivo, mas realidade do sistema ofensivo. Quem sabe chutar no gol, quem sabe finalizar, quem está na hora certa para botar a bola no fundo da rede. Não foi um jogo bonito, sem dúvida. Assim como o Palmeiras e o Corinthians também não foi um jogo bonito, de muito mais movimentação pela técnica dos seus times, pelo comportamento tático das duas equipes. Mas o que é valorizar. É lógico que é o título do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Acho que o Alberto Valentim fez um trabalho rápido no Botafogo, mexeu na estrutura da equipe, mas valorizar o que o Calheiros abriu aqui, né? O maior público do futebol brasileiro foi no Rio. E com torcida mista. Com torcida mista. Importantíssimo ressaltar isso. Mais de 60 mil torcedores. É possível sim fazer. É possível fazer futebol com torcida mista. E o Botafogo sai vitorioso na disputa do pênalti. Aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio, e aí os goleiros ou os batedores que não foram tão felizes, no caso do Palmeiras, o Lucas Lima e também o Dudu, esses fizeram a diferença, e aqui o Gatito fez a diferença fazendo a defesa importante. Tá aí, Paulo, você destacou os números, 64.208 presentes, pagantes mais 58. Mais de 6 mil de boca livre, né? Mas olha que engraçado, para ter um público, né, ô Calheiros, para ter um público maior no Maracanã, o ingresso mais barato também do que já que nós comparamos Palmeiras e Corinthians, porque a renda do Palmeiras foi o dobro, né? Aqui no Maraca. Aí entra a questão de sócio-torcedor, enfim. Mas é um grande prejuízo também, porque o Campeonato Carioca foi essa indecisão, né, essa indefinição do Maracanã. Qual a colocação aí, Rodrigo? Olha, bom, vou falar um pouco. Eu fiz uma apresentação sobre Grupo Unido, que é um chavão, né? A gente tá num dia de festejar os campeões. Então, o título é merecido. Pode todo mundo falar isso. O time ganhou porque o grupo tá unido. Nem sempre é assim. A gente já teve casos, mesmo no futebol brasileiro, de times que quebravam o pau, jogadores que não se falavam, não passavam a bola um pro outro, e mesmo assim o time teve sucesso. Agora, especialmente Botafogo e Vasco foram times que, numa época de dificuldade, num ano de problemas financeiros, no caso do Vasco ainda mais administrativos, políticos e tal, na união ali que saiu a força desses times. E o grande exemplo do Botafogo é o João Paulo. João Paulo é o cérebro da equipe, uma referência. Aconteceu aquela fatalidade, aquele, né, eu vou colocar como um acidente, né, não vou falar aqui de maldade, do Rildo, mas uma notícia triste desse campeonato foi aquela lesão tão grave, tão séria que aconteceu. E aquilo ajudou a unir ainda mais esse grupo, tanto que você viu na apresentação ali, na coletiva pós-título, todo mundo do Botafogo unido. O Vasco, de certa forma, também com suas limitações, também tem um grupo ali mais ou menos fechado, sabedor, né, das suas limitações. O Corinthians é um grande exemplo já do ano passado, um time que tem problemas, não tem estelares jogadores como tem o Palmeiras, mas na base da união, da força, o time consegue ser competitivo. E fica a lição, né? Você não precisa, ainda mais no futebol brasileiro que é tão equilibrado, tão nivelado, de repente ter uma dinheirama tal para gastar. Se você conseguir um esquema, um grupo bom de trabalho unido, você vai ser competitivo. Sim. Não é certeza que você vai ser campeão, mas Rodrigo, você vai brigar. Só para que eu reforçar isso, e ontem a gente estava aqui no Rodado, o Atlético Paranaense foi campeão em cima do Curitiba, o Curitiba com o seu time principal, e o Atlético disputou as finais com o time sub-23 e com alguns dos seus principais jogadores. Tá bom, fez um misto. Mas é exatamente isso, Devolveu 2-0. Vamos seguir aqui, vamos abrir agora a zona mista. Houve personagens do Botafogo? Então vamos lá, os campeões cariocas, falando aqui no Bom Dia Fox. Graças a Deus, consegui ajudar o time, né, em busca desse título que a gente tanto queria. Foi um jogo muito sofrido, porque a gente procurou muito o gol que nos dê
essa oportunidade nos pênaltis. Bom, graças a Deus conseguimos no finalzinho e nos pênaltis meus companheiros bateram muito bem também. E eu ajudei, como falei, ajudei a eles para conseguir essa vitória, e esse título é importante para o nosso grupo, para o Botafogo mesmo. Eu fico emocionado, fico feliz, mas todo o time estava assim, internamente sabíamos que podíamos conseguir, que merecíamos y nunca desistimos, hasta el último segundo brigamos por esse campeonato. Muito feliz de poder ser o terceiro título, né, pessoal meu aí pelo Botafogo, tá na história do Botafogo. Esse ano está sendo um ano muito especial para mim, mesmo estando no banco nessa final, mas a minha final foi contra o Flamengo, né, de poder ter entrado, ajudado a equipe do Botafogo a vencer um grande rival, que é o Flamengo, um jogo que foi super empolgante também, e poder levantar a taça aí nesse meu provável último ano aí, eu estou muito emocionado. Lá de fora é complicado, lá de cima, gol no fim, pênalti, é muito complicado. A gente queria estar dentro de campo, mas eu tenho muita gratidão, né, ao grupo, por tudo que fizeram por mim, pelas homenagens, né, espero poder corresponder tudo em dobro daqui para frente. É o Carly, me chamou a atenção. Já o Carly, muito se falou no início do ano, que estava de saída do Botafogo, é o último ano de contrato dele com o Botafogo, ele não vinha sendo utilizado pelo Felipe Conceição, o próprio Valentim, quando chegou, não vinha nem relacionando o João Carly, de repente ele assume a titularidade e acaba se tornando aquele herói improvável. Eu acho que ele é meio provável, porque ele é uma das referências. Ele é. Mas mesmo, porque esse ano ele não vinha nem ficando no banco. Então, mas por exemplo... E não é um zagueiro artilheiro também, né? Pelo alto ele vai bem, no jogo ele vai muito bem, defensivamente e ofensivamente. O time do Botafogo, quem é o craque? O João Paulo, que a gente viu ali lesionado, era uma referência. O Carly seria o Jefferson, é uma bandeira, que hoje já tem um papel secundário, já é coadjuvante atrás do Gatito. Lógico. De goleiro tá muito bem servido do Botafogo, já não é de hoje. O Pimpão que sumiu também, esqueceu o futebol dele, né? Ou esqueceu, ou então não se enquadrou no esquema tático aí do Alberto Valentim, pelo menos, né? O Pimpão hoje passou a ser um reserva do Botafogo. Né? O Carly chegou para ajudar uma defesa que era vulnerável, né? Especialmente em bola aérea, bola cruzada, que também era um ponto forte e ponto fraco do Vasco. Os Marcelo e Igor Rabelo. Exatamente. Esse menino apareceu também muito bem no Botafogo, né? O Igor Rabelo entrou e tomou conta da posição. E, o que me surpreendeu foi o cara ter feito um gol com o pé, né? Porque normalmente você espera ele, vai no último minuto, vai pra área, o zagueirão vai lá, cabeceia, né? Tenta uma coisa no abafa, no desespero. E foi ali com certa calma, com certa frieza, altura, finzinho do jogo. Então o Carly estrangeiro, né? Tem aquele espírito copeiro, foi decisivo. E a determinação do Alberto Valentim, né? Porque ontem a gente acompanhamos ontem aqui ao lado do Calheiros da rodada Fox, lá no vestiário, nas entrevistas coletivas, todos ressaltaram isso, que o Alberto Valentim, aos 36, 37 minutos do segundo tempo, falou assim, esquece o Carly como zagueiro, que ele vai lá para dentro da área tentar decidir, exatamente na bola alta. E não foi na bola alta, foi exatamente caído num escorregão que ele de perna direita colocou a bola no fundo do gol. Né? Ou seja, o olhar criterioso do técnico, né, o olhar de observação também faz a diferença. Agora o Gatito é monstro também, né? Não tem aquela envergadura do Cássio, é um longilíneo, né, um fiapão fininho, mas é impressionante o que tem de tempo de bola o Gatito na disputa de pênalti. Eu estava vendo aqui os botafoguenses comemorando, o Paulo Lima, Calheiros, Rodrigo Bueno, refletindo um pouco sobre o Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense, campeões da Taça Guanabara e da Taça Rio. Os dois com vantagens foram eliminados. Aí o Vasco no primeiro jogo vence e garante a vantagem. Vem o Botafogo, quietinho, tira a vantagem do Vasco e comemora o título de campeão brasileiro. Imagem Coisas bonita do futebol e do Campeonato Carioca, né? Já que é um tanto quanto estranho. Imagem bonita no final, quando o Gatito pega o pênalti, a primeira pessoa que o Gatito cumprimenta é o Martin Silva. O Martin, né? Ou seja, é um paraguaio e um uruguaio se cumprimentando numa final. Isso foi um detalhezinho já que simples. Você destacou Paraguai e Uruguai, depois eu quero a sua resposta, Paulo Lima e Rodrigo Bueno, porque o Tite esteve no Maracanã acompanhando esse jogo. Dois times com estrangeiros para mais de metro para os dois lados, né? Quem o Tite foi acompanhar ontem no Maracanã? Daqui a pouco vocês me respondem, porque está aqui a lista dos últimos campeões do Campeonato Carioca, Botafogo atual campeão, e eu acho que é o campeonato, Calheiros, que tem um mix maior de times, né? Teve o Botafogo, ano passado o Flamengo, aí vem o Vasco com 2 títulos, aí volta o Flamengo, vem o Botafogo, entra o Fluminense, Flamengo 2011 e o Botafogo 2010. A gente tem o Fluminense aí na desvantagem nesses números, porque nesse período de
2010 a 2018, Caiu. o Botafogo ganhou 3 vezes, o Flamengo ganhou 3 vezes, o Vasco ganhou 2 vezes, mas de forma consecutiva também. Enfim, o Fluminense só lá em 2012, né? Naquela base daquele time campeão brasileiro. Mas parece mais equilibrado o campeonato. Exatamente, está mais distribuído entre os grandes aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Mas é engraçado a reflexão. A gente está falando aqui, a gente olha os campeões, a gente vê equilíbrio. E na verdade não é bem assim, porque o Flamengo, financeiramente, em elenco, ele é muito à frente dos rivais. Sim. O Flamengo não está conseguindo mostrar essa vantagem em títulos. E em São Paulo é o contrário. Em São Paulo é um equilíbrio grande. Sim. E mesmo assim, Corinthians... Você vê o Ituano no meio da galera. Né? Se você pega os grandes em São Paulo, quase todos os jogos decisivos entre os grandes, foi tudo pros pênaltis. Há muito equilíbrio. Só que na hora H, Corinthians, especialmente recentemente, e o Santos também, estão à frente dos rivais. Bom, nós já ouvimos personagens que dormiram felizes da vida, festejaram, comemoraram, mas nós vamos abrir espaço agora para o Zé Ricardo, que vem fazendo um ótimo trabalho no Vasco, mas ontem saiu com a derrota do Maracanã. Fala, Zé. É duro, né? Uma derrota valia um título e sempre complicado você perder da forma que foi. Você jogar 60 e poucos minutos com um jogador a menos, num desgaste muito grande que a gente vem tendo sequencialmente. Antes da expulsão, tivemos a oportunidade de abrir o marcador, acho que foi com o Iago, outra com o Riascos. Mas enfim, futebol, já tivemos uma situação parecida nesse mesmo campeonato. Então enaltecer a nossa entrega. Nossos atletas foram no seu limite, eu posso te assegurar isso. E descansar agora e tentar voltar quarta-feira para nos preparar para o início do Campeonato Brasileiro. Eu vou te repetir o que eu falei com eles no vestiário. Falei para eles que eu não ia dizer nenhum tipo de frase motivadora, nem nada, nenhuma frase de autoajuda para eles. Pelo contrário, enaltecia, agradecia toda a dedicação. Queríamos muito esse título. A dor é grande, eu acho que a gente tem que sentir essa dor, porque faz parte. Todos nós estamos muito machucados, mas a vida precisa continuar, né? E acho que a nossa equipe vai sair desse momento ruim já na quarta-feira. São grandes homens de caráter. Tenho certeza que a gente está no caminho certo e que se Papai do Céu não quis que fosse agora, mais para frente vai ser.